Paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Estou aqui hoje para ministrar a lição número 8 da Escola Dominical, né, da nossa revista da Escola Dominical, mesmo sendo a noite de terça, porque em virtude da questão do coronavírus, os cultos de segunda, de domingo, né, o culto de Escola Dominical, ele está sendo ministrado as lições às terças-feiras, para que no domingo de manhã possa haver o primeiro culto, né? Porque como teve que dividir a igreja, e aí acabou que as lições de escola dominical ficaram para as terças-feiras. Quero dizer que é um motivo de honra estar aqui com vocês hoje, é de responsabilidade também para ministrar essa lição, saber que vão discorrer da melhor forma possível, não é muito fácil ministrar uma lição de escola dominical, por mais que você tenha experiência em ministração de aulas, mas uma coisa é você ministrar uma aula de alguma coisa que a gente já conhece e tudo. Outra coisa é você ministrar uma aula na igreja, né? Existem vários fatores que interferem nisso, né? Por exemplo, o aprendizado, que também é para a gente. Quando alguém vai ministrar dentro de uma igreja, ele está ministrando para ele também. Então, isso acaba que nós nos vemos muitas vezes nas lições e acaba que isso também reflete também sobre a gente. Então, tem essa dificuldade, mas também tem o prazer, a graça de estar contribuindo um pouco com a obra de Deus, né? Com aquilo que Jesus quer de nós. Então, nós vamos discorrer agora na lição, mais uma vez, né? Vou citá-la aqui, a doutrina do pecado e sua origem. Ele vai começar na lição, ele vai começar falando sobre o versículo chave. Nesse versículo chave, ele vai dizer assim, ele pegou Romanos 3:23, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu usei uma versão revista atualizada para colocar aqui nesse slide, que vai dizer que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu fui um pouquinho à frente em relação à palavra que me chamou mais atenção e sobre carência, né? E aí pode parecer bem simples, mas vai falar um pouco sobre falta de e privação. Bom, para refletir um pouco sobre esse destituídos, né? Ou seja, nós somos carentes da glória de Deus. Nós temos falta. Claro que eu estou falando para uma pessoa que não foi regenerada por Cristo, mas ela tem a falta da glória, ela está sob a privação da glória de Deus. Talvez um ímpio ele não vai sentir essa necessidade, uma pessoa que não se preocupa com o Pai, não se preocupa com a salvação e não se preocupa com o eterno. Então, para ele, isso não faz tanta diferença, a menos que alguma coisa aconteça na vida e que ele mude, né? Que ele mude de pensamento. Então, isso nós entendemos melhor. E se tem alguém que está ouvindo e que não conhece a Cristo ainda, que a gente quer dizer nesse versículo é que nós fomos destituídos lá no Éden, né? Então, toda a nossa natureza, todos nós somos pecadores. Em nós não habita nada de bom, né? Isso eu estou falando, num primeiro momento, em relação ao pecado, em relação à queda. Em relação à redenção, eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, depois ele vai trabalhar, ele vai falar um pouco sobre o pensamento, no caso, a segunda parte aqui da lição, né, o segundo item da lição, que é o pecado não é apenas uma ofensa que necessita de perdão, é uma poluição que necessita de purificação. O que podemos tirar um pouco disso aqui? Eu refleti um pouco sobre essa poluição, né? E quem falou esse pensamento foi Eric Alexander. A poluição, ela contamina e ela mata, mas não necessariamente ela mata instantaneamente. A poluição, ela nos consome aos poucos. Por exemplo, um ar poluído. Quando se respira um ar poluído, um ar carregado, se a gente levar isso para o campo espiritual também, isso mata, da mesma forma que o ar poluído não mata o nosso corpo. A gente vai falar um pouco sobre morte espiritual e morte física. O ar poluído dos nossos erros, dos nossos pecados, também nos mata espiritualmente. Isso é muito importante a gente refletir, eu refletir, todos que estão assistindo também refletir um pouco sobre isso.
Da mesma forma que se bebermos água contaminada, água poluída, isso também vai nos matar, né? Espiritualmente e também fisicamente. Mas como nós estamos aqui principalmente nos preocupando com a parte espiritual, nós temos que, assim como a água que nós bebemos para matar nossa sede física, nós temos que filtrar essa água, nós temos que tratar essa água, nós temos que cuidar dessa água. A mesma coisa a gente tem que pensar também na parte espiritual. Que tipo de água a gente está bebendo? Onde nós estamos buscando essa fonte de matar nossa sede? Se foi em Cristo, ok, muito bom, é isso que nós temos que fazer. Agora, se não for, nós temos que rever, porque uma água contaminada, uma água que foi adicionada elementos químicos inadequados, ela mata o corpo. E uma água espiritual também que foi, de certa forma, deturpada, distorcida, também mata a alma. Então, nós temos que nos preocupar nas fontes que nós buscamos matar nossa sede, na palavra, na música. Então, tudo isso leva em consideração. E quando eu estou falando isso, não é só em relação ao mundo e igreja, estou falando dentro da própria igreja como um todo, né? Pregadores que ouvimos, música que ouvimos, quais são as mensagens que isso traz para a gente e o que isso nos edifica ou o que isso nos contamina através da poluição espiritual. Da mesma forma o alimento também, né? Então fica aqui um pouco dessa reflexão. Claro que eu estou nessa primeira parte, mas eu acho importante falar um pouco sobre isso, né? Essa lição, eu pensei um pouco nela, não só aprender ela propriamente dita, mas trazer certas reflexões que precisamos ter no nosso dia a dia. Vou mudar aqui agora, vou passar para o próximo slide, né? Aqui, esse aqui é o anterior que nós falamos. Ele vai falar na leitura bíblica, né? Que e assim mesmo se purifica todo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Estou usando aqui a versão revista atualizada, tá? Bom, daqui nós vamos mostrar sobre um pouco essa purificação, né? E quem realmente nos purifica, que é Cristo, através do seu sangue. Ele vai discorrer aqui também, né, no versículo 4, que todo aquele que pratica pecado também agride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Bom, interessante essa última parte, né? Aliás, a parte 5, no versículo 5, é mostrar que o que Deus fez, o plano de redenção que o Pai fez para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos erros, que é enviar seu Filho, né? E de uma forma que ele nos purificou dos nossos erros e pecados. Porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. E aí ele vai discorrer um pouco mais. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo também. Isso já no versículo 7. Então aqui vamos discorrer um pouco sobre isso, né? Falar também, quis mostrar um pouco nesse slide sobre trazer versículo por versículo para causar, né, criar uma forma de reflexão também. Coisa muito importante, isso em escola dominical, nas lições de escola dominical, é que nós temos que ver, e às vezes a gente não dá muita importância, eu confesso que às vezes também não dava muita importância, né, sobre a leitura bíblica dentro de uma determinada lição, e seja ela qual for, eu não lia os versículos, né, a leitura bíblica principal, e passava meio despercebidos, né, então já preocupava mais com a lição em si. Tudo. Mas isso, nessa lição, me chamou a atenção o poder que a palavra tem de nos transformar, de nos mudar, de nos ensinar. E muitas vezes esse poder da palavra, ele
ele é muito mais forte do que qualquer lição que possa ser escrita, por melhor que seja o comentarista da lição. Então, se eu posso dizer que uma das coisas que me chamou a atenção e me tocou para que haja uma certa mudança, uma certa reflexão maior no que se refere à escola dominical e às lições, é prestar muita atenção à leitura bíblica, porque, como eu já disse, a palavra ela é mais importante do que qualquer comentarista, por melhor que seja, o restante da lição ele vai nos direcionar, mas o poder de limpeza, o poder de transformação, ele é da palavra. Vamos lá, então, eu vou passar aqui um pouco para frente, né? Ele vai trazer aqui, né, que na introdução, ele vai dizer, eu separei aqui algumas poucas palavras, eu não quis copiar, colar na apresentação todo o texto, porque eu entendi que às vezes fica meio cansativo, né, ficar vendo grandes textos e tudo mais, então eu escolhi algumas palavras aqui, que sobre esse tema, né, sobre a doutrina do pecado, fala-se um pouco, né, você tem por vários fatores que a gente pode refletir hoje nessa lição e refletir durante nossas vidas o porquê que se fala tão pouco, né? Por medo, por nosso próprio medo, ou por medo talvez das igrejas de um modo geral. No caso da lição ele vai trazer um pouco essa questão de medo de ofender as pessoas, né? Talvez também a distorção que o mundo hoje tem sobre o pecado, né? Porque dentro daquilo que nós refletimos, é mais fácil você negar que determinada prática é pecado do que simplesmente você mudar. Porque mudar dá trabalho. Mudar, muitas vezes, gera custos. E esses custos aqui não necessariamente são custos financeiros, mas custos de vida, custo de renúncia. E esses custos, muitas vezes, as pessoas não querem pagar. Nós, às vezes, não queremos pagar. E a gente tem que pensar, né, quando eu falo nós, em maior ou menor grau e tudo mais. E temos que pensar que esses custos nós temos que pensar da seguinte forma. Nós não temos dinheiro para pagar nada, nós não temos como comprar nada. Quem pagou todos os custos dos nossos erros e pecados foi Cristo na cruz. Mas na renúncia, no abandono dos nossos erros, ele gera, sim, um desconforto muito grande, uma inquietação muito grande, e isso nós temos que refletir e estar dispostos a saber que realmente determinadas práticas, determinadas coisas que fazemos são erradas e que nelas nós precisamos de abandonar, né? Só que muitas pessoas, como eu disse agora há pouco, eles preferem distorcer a realidade, criar talvez uma realidade paralela na sua própria mente, se enganar, o coração se engana para que aquilo, isso não é bem assim, isso realmente não é pecado, é meu jeito, é minha personalidade, eu sou explosivo, explosiva, isso eu estou falando de um só tipo de exemplo, né? Então, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sou sempre assim, e não tem como mudar porque Deus me fez assim. Na verdade, não é bem dessa forma. Nós temos que refletir, saber que nós temos a natureza pecaminosa e que essa natureza pecaminosa ela tem que ser mortificada. É evidente que depois a gente vai falar um pouco sobre a redenção, né? sobre como mortificar tudo isso, e vamos discorrer um pouco mais. Mas, num primeiro momento da introdução, seria isso, né? Que nós precisamos trabalhar a importância, né, do tema, o porquê que se fala-se pouco, né? Eu falei um pouco aqui agora, talvez o medo de alguns líderes, de um modo geral, né? Em tratar esse assunto. Hoje nós trabalhamos muito aquela questão do como é que eu poderia dizer, que muitas igrejas, muitos pregadores, eles vai trabalhar o emocional das pessoas no sentido que elas podem ser. Tem um pensamento bem interessante, eu não lembro onde eu vi, que talvez o mundo e muitas pessoas vão dizer o seguinte: olha, o problema está fora
e a solução está dentro de você, você tem força, você vai conseguir porque você é capaz. Então, os problemas que estão à sua volta, isso só depende de você. E, na verdade, o evangelho é um pouco diferente disso. O problema, ele está dentro de nós. Claro que eu estou falando de um modo geral, mas o problema está dentro de nós, é o nosso coração, é nossa natureza, são os nossos erros, nossas imperfeições, e a solução está fora. Mas o que está fora? É Cristo. Por isso, nós temos que buscar a Ele para que o Espírito Santo habite em nós. Então, Ele vem de fora do Pai para nos habitar e para nos modificar, para nos transformar. Então, nós não temos força para nos transformar, para transformarmos a nós mesmos. Quem transforma é Cristo. Quem muda, quem traz toda essa a experiência de vida, de convencimento de erros e de pecado, de necessidade de transformação, não somos nós, mas Cristo. Vamos lá, então, eu vou colocar aqui, né? Isso vai um pouco, né, dentro do que eu falei, né, que são cuidado na abordagem, né? Muitos têm, esse foi eu que coloquei, tá? Para não incomodar a sociedade. E isso a gente tem visto há muito, que às vezes tem se negado a falar um pouco sobre isso para que não incomode, para que a igreja fique como boazinha. E é interessante aqui dizer que às vezes nós queremos nos passar como descolados, como bonzinhos e como não queremos afrontar ninguém para que nós nos mantemos assim, né? Nos mantemos com essa, eu diria, com essa fama de apaziguador, bonzinho e tudo mais. E claro que em determinado ponto ser apaziguador, ser calmo, ser sábio, né? Isso é importante, a sabedoria como um todo. Mas em alguns momentos nós temos que confrontar sim os erros das pessoas e da sociedade como um todo. Isso é o papel da igreja. Né, mostrar que existem caminhos errados que precisam ser transformados e mudados. É possível que a sociedade, como modo geral, ela não vai mudar, infelizmente. A tendência é só piorar. Mas é importante nós termos consciência da importância que a igreja tem nesse sentido, tá? Porque, como eu já falei anteriormente, não vou discorrer muito disso agora, você tem um apreço, né, pelas condições pecaminosas e tudo mais. A questão da personalidade, né, versus transgressão, aquilo que eu falei também, muitas pessoas, eu sou assim, essa é a minha personalidade, não vou mudar e tudo mais. Então, tá aqui essa parte do slide, mas eu já discorri um pouco, não vou me ater muito a isso, não. Bem, ele vai trazer aqui na lição também o pecado nas escrituras, né, e aí discorre um pouco sobre o pecado e a rebelião, né, a inimizade contra Deus, algo que teve início na transgressão ocorrida no Éden, né? Então ele vai falar um pouco sobre a queda do homem, a desobediência do homem, né? A tentação de ter esse conhecimento do bem e do mal, e como Eva e Adão, né? Adão e Eva foram enganados pela serpente, e depois disso tudo que aconteceu, tudo que nós já sabemos, né, e que nós vivemos até hoje sobre essa questão do erro, do pecado. Ele vai discorrer um pouco aqui, né, que nesse tema, que as escrituras, né, diagnosticam o pecado como uma deformidade universal da natureza humana. Eu até já falei um pouco sobre isso, né? Algo que se manifesta em cada pormenor da vida de uma pessoa. Aí ele vai colocar algumas reflexões bíblicas, né? O pecado também como uma rebelião, foi o que a gente foi colocado, né? E como uma ofensa a Deus, a rebeldia, né? E a inimizade. Então, dentro dessa questão, é importante saber que nós somos inimigos de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Não vou falar agora da redenção ainda, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, então, o pecado nos coloca na condição de inimigo de Deus, nos coloca na condição de devedor, né? E o que é pior, uma dívida impagável. Nós não conseguimos ou não conseguiríamos pagar essa dívida de nenhuma forma. É uma dívida que contrairíamos a um banco de milhões
sem sequer ter um emprego para poder pagar essa dívida. É impossível, né? A menos que esse banqueiro chegue e nos perdoe dessa dívida gratuitamente, que é o que, de certa forma, aconteceu e com uma magnitude muito maior. Porque quando se fala, estou usando um exemplo bem simples e financeiro, mas de uma forma espiritual e eterna, né? Então, ele vai também discorrer um pouco aqui, né? E aí vai entrar na definição de pecado. Achei bacana colocar isso aqui, mas só para conhecimento mesmo, né? A definição de pecado no grego, né? Que é errar o alvo. No latim, que é tropeçar, tropicar, né? É dar um passo em falso. E no hebraico, rebelião, crime, ofensa, transgressão. Eu fiz um apanhado, se a gente for analisar, é um apanhado de tudo isso mesmo. Claro que alguns abrangem um pouco mais, né? Alguns idiomas abrangem um pouco mais, outros um pouco menos. Tem uma definição maior, outra definição menor, mas fica aqui a definição. A rebelião, que eu já falei, o crime, a ofensa, a transgressão a Deus. Também errar o alvo, porque o pecado nos faz errar o alvo que é Cristo nas nossas vidas. Nós mudamos as nossas rotas de vida por causa dos erros e só Jesus pode nos trazer de volta. Então é isso, tropeçar, cair, todas essas definições terríveis para a nossa vida. A origem do pecado, né? Ele vai trabalhar aqui no mundo angélico, né? Ele coloca aqui no tópico 3 da lição, né? E ele vai falar uma coisa aqui, né? Que eu achei bem interessante, que foi quando ocorreu essa queda no mundo angelical, né? Porque Satanás tinha tudo, era um querubim ungido. E se envaideceu, né? Então, o que isso nos leva a crer? Que o pecado da vaidade, ele é extremamente perigoso em tudo na vida. Seja, né, no trabalho, na escola, na nossa vida pessoal e na igreja também. Eu creio que nós sempre temos que estar nos monitorando, vamos dizer assim, quais são as nossas reais motivações. Se é a nossa própria vaidade, nosso próprio eu, nosso próprio ego. Porque foi isso que fez Satanás ser destituído, porque ele achou que seria melhor do que Deus, que ele teria mais poder do que Deus, ele conseguiu regimentar legiões de anjos, né? Mas se perdeu. E ele talvez calculou errado o poder que Cristo tem, que Deus tem, e caiu por causa da vaidade. Muitas vezes nós temos que nos policiar, porque esse talvez um dos piores pecados que se pode imaginar, porque ele cega e ele começa a nos colocar com sensações de ser melhor que os outros, de ter condições melhores que de outras pessoas. E temos que tomar cuidado, porque falando na igreja, nós somos servos, independentes de estarmos lá na frente, independente de estarmos aqui falando agora, independente de estar vigiando o estacionamento da igreja, lavando a igreja, as coisas mais simples, até tá lá na frente da igreja, cantando, tocando, pregando, ministrando lições e tudo. Somos todos e somos todos servos, servindo às vezes em alguns momentos, em locais diferentes, em funções diferentes, mas somos apenas um em Cristo e temos que ter essa consciência que somos servos. Somos servos pregando, somos servos tocando, somos servos cantando, somos servos lá no banco da igreja orando também. Então, isso é muito importante, saber da nossa servidão a Cristo e não deixar que, em alguns momentos, nos deixarmos levar por causa de uma determinada posição que pode ser um pouco mais, ter mais visibilidade do que outras questões. Então, talvez essa seja uma lição que eu estou até adiantando um pouco, né? Não sei se talvez na lição
o comentarista quis abordar esse tema, mas eu acho que vale a pena ter uma coisa prática nas nossas vidas. E isso é muito perigoso, porque às vezes estamos fazendo a coisa certa com motivação errada. Então a gente tem que fazer a coisa certa com motivação certa. Sejam grandes coisas, sejam pequenas coisas. Ah, muito embora essa definição de grandes coisas, ela é um pouco estranha, porque às vezes pode ser grande aos nossos olhos e não é grande diante de Deus. Às vezes tem coisas que são pequenas aos nossos olhos, mas diante de Deus essas coisas são grandes. Foi o que Cristo fez ao lavar os pés dos discípulos, né? Ele é Deus, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e ele se colocou naquela situação para mostrar que ninguém é mais importante que ninguém e que nós devemos servir, independente de onde estivermos posicionados na igreja, aquilo que Deus quer nos colocar dentro da igreja. Bom, voltando aqui ao nosso slide, vou colocar novamente aqui, vou ocultar aqui. Aqui já falei, lá no Éden, né? Eu acho que todos nós já conhecemos bem, né? Não precisa discorrer tanto nesse sentido. O conceito relativista, né? Relativizado, né? Que o homem não é meramente carnal, que o homem tem sua corrupção e depravação, né? Prevalente em meio da sociedade. Isso eu já falei um pouco também, não vou me aprofundar muito nisso, até já conversamos, né? Sobre essa questão da sociedade distorcer o que é certo, o que é errado, para se sentir bem, para colocar que aquilo que é certo, que é errado, como certo, e aqueles que sabem e que apontam os erros, eles são considerados pessoas insensíveis, que não se preocupam com o próximo, pessoas que, de um modo geral, são preconceituosas, isso acontece muito, que na verdade não é bem assim, mas é assim que o mundo coloca hoje, nos coloca hoje, de um modo geral. Incapacidade de crer e acertar a mensagem do Evangelho, né? Isso é uma questão muito séria sobre essa incapacidade que muitas pessoas têm de aceitar o Evangelho. Que é importante a oração, é importante o convencimento, e aqui vem uma coisa muito interessante, que eu gostaria de falar para vocês. Muito embora muitos de vocês já saibam, todos vocês já saibam, mas o que eu vejo, né, é que nós não podemos, e volta um pouco até naquela vaidade, de achar que com nossa própria pregação, com o nosso próprio conhecimento bíblico e com nossa própria eloquência para falar, quem tem eloquência para falar, colocar as palavras no lugar certo, aquela coisa bonita, plasticamente bonita, ou cantar de uma maneira bonita, ter uma voz bonita, tocar de uma maneira técnica bonita também, achar que isso vai converter as pessoas por si só. E nós não podemos decorrer nesses, porque aí já é vaidade, acharmos que por nossas próprias forças nós vamos pregar para alguém e essa pessoa vai se converter. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos apenas servos, usando talentos que Deus nos deu. Isso é muito bom, né? Como eu já falei, pregar, falar, ministrar lição, tocar, de um modo geral, tudo. Mas o mais importante é saber que nós somos servos e quem convence é o Espírito. Nós não temos o poder por nós mesmos, com nossas próprias forças, de penetrar o coração humano e convencer da justiça e do juízo. E convencer que eles precisam de Cristo. Porque o Evangelho é loucura para o homem e nós não temos o poder de explicar isso por nós mesmos. Só o Espírito Santo. Nós somos apenas servos, que Deus usa em palavras, em música, em seja o que for, num ato, num testemunho. Então, precisamos ter essa, pelo menos no meu ver, né, precisamos ter essa consciência que nós somos apenas servos, seja lá em cima, onde achamos que é lá em cima, onde achamos que é o topo dessa estrutura eclesiástica, ou lá embaixo, onde achamos que é o trabalho mais simples. E ao falar com as pessoas também. Quem convence é o Espírito Santo. Então a gente tem que se preparar, sim, seja o que nós queremos fazer, o que Deus tem nos dado de dom para fazer na igreja ou na sociedade, no modo geral, mas usar tudo isso de uma forma
consciente que o convencimento, a conversão das pessoas não é por nossas próprias forças. Somos apenas um instrumento, uma passagem por onde a palavra vem do alto, que é Cristo. Porque ele fez tudo e nós não podemos ter essa vaidade. Tá bom? Então é isso que eu queria passar nessa parte. Acho que veio e tá aí. E aí, morte física e morte espiritual. Então eu já discorrendo aqui, acho que eu já falei um pouco sobre morte física e espiritual, voltando um pouco lá naquela questão da poluição, aquela questão da poluição da água espiritual, as consequências da água física, né, também as consequências, o alimento, onde estamos nos alimentando, porque esse alimento pode nos matar, e como eu já falei lá no começo, não nos mata às vezes no primeiro momento, já instantaneamente, mas vai nos matando aos poucos, vai nos minando aos poucos. Da mesma forma a água, da mesma forma o ar que respiramos. Então, o mais importante aqui é a vida em Cristo. Discorrendo um pouco mais aqui, eu coloquei aqui as consequências, né? Também nessa mesma ótica. Eu quis aqui fazer um paralelo, né, sobre as consequências do pecado, as tempestades, aquela parte fria, né, o medo, né, até coloquei aqui, por exemplo, quem tem, deixa eu passar aqui o slide que eu acho que não veio, tá aqui. Tá aí as consequências do pecado, né, a morte física, a morte espiritual. Eu quis colocar essa imagem no plano de fundo para demonstrar as consequências e também as sensações espirituais que o pecado nos traz, de medo, né? O que uma tempestade pode trazer? Existem pessoas que têm muito medo de chuva, né? E todos nós temos, mas há pessoas que até têm mais do que outras. Mas ele vai trazer insegurança, medo, porque você não sabe se vai ter vento forte, se vai cair muita água, se vai ter inundação, se vai ter tsunami, seja o que for, né, fenômenos naturais. Então, o pecado espiritualmente nos traz tudo isso também, todas essas consequências e toda essa sensação de medo e de pavor. Aí eu discorri um pouco aqui e quis falar um pouco, né, dentro do que a lição nos traz sobre justificação. Talvez não, a coisa mais linda que o Evangelho faz é a nossa justificação, a nossa salvação. E aí eu coloquei alguns trechos, algumas passagens bíblicas que o próprio autor ele colocou aqui, que sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. É até difícil comentar, porque o próprio texto fala por si. Aquilo que eu falei no início da lição, né, que a gente não pode deixar as passagens bíblicas passarem despercebidas nas lições de escola dominical, seja e também em pregações e tudo. Porque elas, por si só, muitas vezes vai falar mais do que qualquer lição, mais que qualquer preparo acadêmico, preparo pedagógico que se passe dentro de uma lição, né? Porque também Romanos vai dizer assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui vai falar da graça, da misericórdia de Cristo, né? Do que ele fez por nós e sabendo que não somos dignos de salvação, não somos dignos de perdão, mas ele, em sua infinita misericórdia e graça, né, em amor, ele nos deu isso, porque ele é bom. Eu coloquei algumas imagens de fundo, né, e minha intenção aqui não é para que gere emoções, nada disso. É simplesmente para mostrar a beleza de Deus, a beleza de Cristo e a beleza da salvação. Então, tudo aquilo que ele nos coloca e nos dá, por sua graça e misericórdia. Pois assim como
por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então está aí toda a importância, né, da salvação em Cristo. Muita gente fala, mas por um ato que foi simplesmente comer uma maçã, e aí veio todas essas desgraças para a humanidade. Mas está aí a graça e misericórdia, né, em Cristo, através de um único ato, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu para nos salvar. Muita gente vai falar sobre várias religiões e deuses, e existem aquelas inquietações, mas aquela história de todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Na verdade, se nós formos ver, o nosso Deus verdadeiro foi o único que se doou para a humanidade. Todos os deuses falsos da humanidade, eles pedem coisa das pessoas, eles exigem sacrifícios, eles exigem para que as pessoas alcancem alguma graça, alcancem algum objetivo, eles exigem das pessoas, né? Mas o nosso Deus verdadeiro não. Ele se doou, ele não exigiu, ele se deu por nós. Então, essa lição quis também trazer um pouco isso para irmos um pouco mais além, né, do que simplesmente o que está sendo dito e tudo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos nós fomos perdidos, somos perdidos. Mas Jesus veio, se fez carne, como eu já falei, para nos resgatar, para nos tirar do mundo das trevas, de toda aquela escuridão e tempestade do pecado, dos nossos erros e da nossa incapacidade para que nós sejamos salvos mediante a fé em Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quando eu falo um pouco, medito um pouco sobre a graça, e às vezes a gente conversa até com algumas pessoas, alguns até crentes, eles vão dizer assim, mas se a gente for acreditar só na graça, a gente tem que ter nossas próprias forças, também abandonar o erro, o pecado. Sim, claro que temos. Mas se a gente pensar só na graça, então pode tudo e depois a graça vai nos salvar. Não é bem assim. A graça, nós temos que crer na graça responsável, na graça do nosso Senhor. Eu creio que você pecar contra o amor de Cristo, contra a graça, é pior do que pecar contra a lei. Porque você sabe do amor que Cristo tem por nós, no amor que o Espírito Santo nos coloca, né, por Ele, e conhecendo o plano de redenção e salvação, é muito mais profundo e doloroso você errar contra a graça de Cristo do que errar contra uma lei fria, escrita num papel, escrita em qualquer local. E aí, finalizando essa parte, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher respondeu, ninguém, Senhor. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O que é interessante na beleza de todo esse acontecimento, desse texto final, que é interessante pensar, né, que Jesus perdoou os pecados e falou para elas, não peques mais. Jesus disse para ela ir, mas antes de dizer para ela ir, Jesus falou que os pecados estão perdoados. A gente não tem, muitas vezes, noção do que é isso, do que é perdão, do que Cristo fez por nós. É muito profundo, é muito incompreensível, né? Talvez incompreensível o que o pecado pode fazer com nós. Isso pode acontecer do porão existencial que ele nos leva, da profundeza da escuridão, mas também é incompreensível a graça e a misericórdia com o nosso perdão, aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus fez por nós, de nos pegar todo sujo, todo poluído, todo contaminado e nos limpar através da sua graça e misericórdia. Então, eu queria trazer um pouco sobre essa lição para todos nós e eu espero ter contribuído um pouco mais, né, para o crescimento de vocês. Eu creio que eu cresci um pouco mais com essa lição também, por ter aprendido um pouco mais dessa lição.
Sei que talvez não teria toda a profundidade teológica ainda, mas foi o que eu senti vontade de falar, que Deus teve misericórdia de me dar graça de falar. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade que me foi dada, né, pastor André, agradecer a igreja, né, mais uma vez agradecer a recepção por mim, por minha família na igreja, a gente está há pouco tempo na igreja, e é isso, irmãos, eu fico feliz, grato, com muito temor e reverência por estar falando aqui para vocês hoje. Agradeço a todos e uma boa noite.